A Diretoria de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado desempenha um papel fundamental para a gestão pública, garantindo ações mais eficazes, eficientes e alinhadas às necessidades da população. É preciso, gente, avaliar, monitorar os resultados, manter o diálogo com os atores envolvidos e até mesmo realizar estudos que possam embasar a tomada de decisões. Quem vai falar sobre tudo isso e muito mais é a auditora de controle externo e diretora de políticas públicas do TCE-RN, Anne Carvalho. Olá, Anne, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Andréia. A gente quer começar perguntando para você como que o TCE, na verdade, por que o TCE optou por criar, uma diretoria justamente focada em políticas públicas? Ok, o TCE optou por essa estratégia porque, na verdade, é uma tendência mundial. Se a gente pensar em órgãos de controle no mundo todo, tribunais de contas ou outros modelos de controle, existe uma grande preocupação em gerar valor para o cidadão, em fazer com que a nossa atuação faça realmente diferença no dia a dia das pessoas. E um caminho para alcançar isso é por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas. Então, nós entendemos que a criação de uma unidade, de uma diretoria especializada para a avaliação de políticas públicas seria uma forma de reforçar essa estratégia. Como é que vocês hoje estão estruturados, Anne? Assim, a diretoria foi recentemente criada, acredito que foi no ano passado, é isso? Não, foi esse ano Foi ainda. Em janeiro de 2025. Ano passado foi feito o normativo, Sim, que passou a valer a partir de janeiro desse ano. Então, efetivamente, a nossa diretoria entrou em funcionamento, digamos assim, em janeiro de 2025, e nós temos uma atuação voltada para políticas públicas sociais. Então, a gente se organiza em duas grandes áreas, Uma coordenadoria voltada para a área de saúde e assistência social, principalmente, e a outra tem um foco principal em segurança pública, em igualdade, cidadania e educação. Então, esses são os grandes blocos de atuação. Mas a gente atua em qualquer política pública que tenha relação com a garantia da dignidade da pessoa humana. Então, é um universo realmente bem ampla, bastante amplo. Sim. Porque aí abarca também segurança, assistência social, outros campos. E o relacionamento entre essas políticas, Então, esse tipo de política pública, ele normalmente interage. A gente, por exemplo, se for avaliar uma pauta relacionada às mulheres, a igualdade de gênero, a gente vai ter que observar a atuação em segurança pública, em saúde, em educação, em assistência social. Então, muitos trabalhos acabam avaliando políticas em diferentes áreas ao mesmo tempo. Sim. Como é que vocês estão estruturados hoje? Assim, a divisão, existe um pessoal que trabalha focado na parte de saúde? É isso mesmo? Exatamente, é um pessoal focado na parte de saúde e assistência social, principalmente. Sim. E a outra equipe, segurança, educação, igualdade e cidadania. Mas, como eu falei, essas equipes elas interagem dentro da diretoria para que a gente possa desenvolver trabalhos mais ricos, em termos de contribuição para as políticas. Anne, como você bem colocou, o espectro de atuação de vocês é bem amplo, É bem amplo, e exige assim, atividades diversas, monitoramento, diálogo também, com os gestores, enfim, uma série de ações. Mas explica para a gente as dimensões da atuação de vocês ou do trabalho que é desenvolvido por vocês. André, nós trabalhamos basicamente com 5 dimensões e o que é isso, essa dimensão, Só para todo mundo entender. É como se fosse a lupa, o olhar que a gente coloca quando vai avaliar a política pública. Então, a gente pode avaliar a política pública pensando em diferentes resultados, em diferentes formas de trabalho, e a partir disso a gente tem essas dimensões. O tribunal ele já trabalhava anteriormente por meio das auditorias operacionais com algumas dessas dimensões. Por exemplo, economicidade. O que é a dimensão da economicidade? É aquela dimensão em que a gente procura averiguar se a política pública tem insumos que foram, por exemplo, adquiridos a preços econômicos. Então, imagine, por exemplo, a merenda escolar. Será que a merenda escolar daquela escola, os alimentos que foram comprados, foram a preços de mercado, um medicamento para uma unidade básica de saúde, se não houve um sobrepreço, superfaturamento, se a parte de aquisição do que a gente chama de insumos, que são os materiais utilizados para desenvolver a política e também outros recursos como contratação de pessoal,
estão acontecendo dentro de uma perspectiva econômica, né? Isso é a economicidade. A gente tem uma outra dimensão que é a eficiência. Então, muita gente fala da eficiência aquela frase, fazer mais com menos, né? É muito comum falar dessa forma. É a mais famosa É a frase, mais famosa, né? mais com menos. E é bem isso mesmo, ou seja, a gente vai analisar se aquela política pública, por exemplo, se a gente for comparar municípios, né? Será que tem um município que, com o mesmo recurso do outro, ele consegue entregar mais produtos, ele consegue, por exemplo, vacinar mais pessoas, ele consegue atender mais pessoas na escola, ter uma política de transporte escolar mais ampla, atender mais pessoas em diferentes políticas. Então, a gente vai sempre relacionar os recursos que eu estou falando município, mas pode ser uma secretaria do Estado, pode ser qualquer área, né, que a gente atuar. Se aqueles recursos estão sendo realmente utilizados da melhor forma. Se a gente identificar que tem um município, um órgão governamental, que está utilizando os recursos de uma maneira mais eficiente, gerando mais produtos, a gente consegue investigar o que poderia ser aperfeiçoado naquele outro município para que ele também alcance melhores resultados. Então, se a gente pegar assim, 2 hospitais, eles têm o mesmo número de leitos, eles têm o mesmo número de médicos, de enfermeiros, dando um exemplo, mas um hospital consegue ter mais pacientes com alta, curados, ou o que a gente chama de desfechos positivos, do que o outro. Então, será que tem alguma forma diferente de trabalho que está fazendo com que esse hospital gere melhores resultados? Isso é uma avaliação de eficiência, né, em relação a insumos e produtos. Tem outra dimensão também, que é a efetividade e a eficácia, elas andam juntas, né? Nessa dimensão a gente avalia se aquela política pública que tinha um objetivo inicial, se ela alcançou aquele objetivo. Então, por exemplo, imagine que eu vou ter algum tipo de ação na rede de escolas do Estado para reduzir a evasão escolar, ou seja, fazer com que os alunos não desistam, né, não saiam da escola, pensando assim no ensino médio, que concluam o ensino médio, e eu vou pensar em ações para aquilo ali. Digamos que meu objetivo fosse reduzir a evasão pela metade. Então, se eu conseguir alcançar esse objetivo, eu posso dizer que minha política foi eficaz, é eficácia. E a efetividade é o desdobramento desse resultado da política em termos de impacto para a sociedade. Então, se eu vou ter mais jovens que não desistiram do ensino médio, que concluíram o ensino médio, que depois foram para o ensino superior, que entraram no mercado de trabalho, que não se envolveram, por exemplo, com criminalidade, eu estou gerando vários impactos positivos para a sociedade. Então, essas dimensões a gente considera como dimensões básicas ali do processo da política pública. A economicidade, a eficiência, a eficácia e efetividade. Uhum. E aí, com a avaliação de políticas públicas, para além dessas auditorias operacionais que a gente já fazia, a gente inclui mais 2 dimensões, que é para ficar mais completa a avaliação. É a dimensão de relevância, que o próprio nome diz, né? Relevância, a importância da política pública. Sim. Nessa dimensão, o que a gente observa? Se aquela política pública, ela realmente está direcionada a resolver um problema público da sociedade, ou seja, sim, ela é importante para aquele contexto que ela está sendo aplicada. Imagine que no seu município não tem problema de déficit habitacional, não tem pessoas em situação de rua, todo mundo tem suas residências, e de repente começa uma política pública para a construção de casas populares, assim. Então, se não tem esse problema, essa política pode não ser relevante, poderia esse recurso ser aplicado a políticas mais necessárias para aquela população. Então, a relevância avalia isso. E esses alertas são dados ao gestor. Sim, a partir do momento que aquela determinada política que a gente faz a avaliação. Não estão dentro do esquadro de obter resultados, digamos assim. Mas positivos. Se ela se justifica, né? Acho que a gente faz aquela pergunta assim, essa política é necessária? Ela resolve algum problema? Parece uma coisa óbvia, né? Não, Anne, toda política é necessária, mas a gente, avaliando, detecta casos de que realmente tem aplicação de recursos que aquilo não seria o mais necessário para aquele contexto. Uhum. E a outra dimensão, a última, André, que são muitas, né? É a dimensão de utilidade da política. Então, será que essa política foi útil como um todo? Essa a gente avalia no longo prazo. Sim. Então, vamos pensar ao longo dos anos se aquela política pública se justificou, se ela teve um custo-benefício positivo, se ela gerou mais resultados positivos do que negativos no final das contas. Então, a avaliação mais global que a gente faz da utilidade da política pública. Essas são as dimensões.
Que interessante. Você vê, às vezes a gente realmente peca achando que, não, mas a política pública, ela é sempre só positiva, mas tem que ser avaliada para saber se ela realmente está lá gerando resultados positivos, né? Sendo de fato eficaz, eficiente, enfim. Porque às vezes uma política pública, ela pode ser econômica, ter economicidade, ela pode ser eficiente, mas ao longo do tempo ela pode não gerar impactos tão positivos para a sociedade, porque os problemas da nossa sociedade, né, são problemas complexos. Se fossem fáceis de resolver, seria ótimo. Então a gente pensa que vai atingir um determinado público, que esse público vai se comportar de uma forma e às vezes não é bem assim que acontece. A política acaba gerando também efeitos negativos. Então a gente tem que acompanhar isso ao longo do tempo. E eu soube que vocês priorizaram, digamos assim, a primeira infância, né? Ou seja, seria, digamos, a primeira grande atenção da diretoria voltada para a primeira infância é uma questão local do estado do Rio Grande do Norte ou é uma tendência nacional? Como é que está essa temática? Nós temos atuações, digamos assim, em todas essas áreas que eu comentei no início de políticas públicas, mas nesse primeiro biênio, pensando em 2025 e 2026, a política pública prioritária na DPP é a de primeira infância. Por quê? Porque é uma política transversal, né, uma agenda transversal que a gente chama, que toca em diferentes áreas, como eu falei no início. Então a gente tem um público de 0 a 6 anos, que o que acontece nesse período com essa criança vai repercutir a vida inteira da criança. Então não é uma questão só local do Rio Grande do Norte, é uma questão no mundo todo, a preocupação com a primeira infância, em garantir que nesse período de 0 a 6 anos a criança tem acesso à educação, tem acesso a uma família com vínculo, com carinho, que ela possa se desenvolver num ambiente positivo. Tudo isso vai ter impacto. É muito interessante, André, no desenvolvimento do cérebro da criança. Né? São coisas que no futuro a gente não tem como acrescentar isso. São as conexões que acontecem nesse período. Então, algumas pessoas falam, né, que a primeira infância é a mãe de todas as políticas, porque se a gente conseguir garantir essa priorização nesse período de 0 a 6 anos, a gente pode mudar a trajetória da vida das pessoas, assim, de uma maneira muito impactante. Então, pensando nisso, nós estamos priorizando a primeira infância. Que interessante. A auditoria operacional, que você chegou a mencionar no comecinho da entrevista, mas muita gente não sabe o que é, e ela é uma parte do trabalho de vocês, né? Explica pra gente o que é a auditoria operacional. Exatamente, é uma parte desse contexto mais amplo da avaliação de políticas públicas. A auditoria operacional é um tipo de auditoria que o tribunal faz com foco em desempenho. Então, muita gente conhece o Tribunal de Contas por aquelas auditorias que a gente chama de conformidade, de legalidade, saber se o que o gestor público está fazendo está dentro da lei, se tem alguma irregularidade. Isso é um tipo de auditoria. Mas a auditoria operacional, ela se concentra no desempenho da atuação pública. Então, o desempenho naquelas dimensões que eu mencionei. Será que, está dentro da lei, mas pode estar dentro da lei? Pode ser ineficiente, pode não estar aproveitando bem os recursos, pode ter desperdício. Então, o que a gente olha na auditoria operacional é se está dentro da lei e se atende bons resultados, se realmente entrega o que a população precisa. Então, o foco da auditoria operacional é no desempenho. E aí, quando a gente faz uma auditoria operacional, a gente conclui, né, com o nosso relatório, com uma série de recomendações para aperfeiçoamento daquela política. Essas recomendações, elas vão ser trabalhadas pelo gestor por meio de um documento que a gente chama de plano de ação, no qual ele vai dizer assim, o que ele vai fazer para atender aquelas recomendações, em quanto tempo ele pretende fazer, quem vai participar dessa atuação. E a partir desse plano de ação, o tribunal ele monitora o desenvolvimento dessas ações que o gestor se comprometeu a fazer por meio do plano de ação. Anny, com a criação, né, e o trabalho que vem sendo desempenhado por vocês na Diretoria de Políticas Públicas, o que mudou internamente, né, nessa questão do controle externo realizado pelo Tribunal de Contas? Ou seja, na área de atuação mesmo, de fiscalizações, como vocês reorganizaram, digamos assim, se reorganizaram internamente, como é que está essa modificação? Acho que a principal mudança, André, é nesse contexto de articulação dentro das políticas públicas. Então, para que a gente consiga ser relevante no aperfeiçoamento das políticas públicas, a gente precisa interagir muito mais com os principais atores.
Então, a nossa reorganização requer que a gente não fica só dentro do tribunal, no computador, fazendo esse trabalho de escritório. A gente tem que sair do tribunal, ir para o campo, conversar com as pessoas, conversar com os gestores, participar de eventos, participar de conferências, se integrar com aquelas pessoas que fazem a política pública e que recebem o Sim. que a política pública oferta. Tem que ir em loco, né? Tem que ir em loco, tem que... Não que a gente não fosse antes com as auditorias, a gente ia, mas esse trabalho ele tem que ser muito mais intenso nesse contexto de avaliação de políticas públicas para que a gente consiga articular com os gestores essa melhoria, porque ela precisa ser pactuada com os gestores, né? E se os gestores não se comprometerem a desenvolver, o trabalho ele acaba sendo mais um trabalho de informação, que é muito importante também. Sim. A gente informar a sociedade se a política pública está dando certo, está gerando resultados, até para que as pessoas possam avaliar os gestores com base nisso. Sim. E de repente até decidir, né, se querem continuar ou mudar a partir dos resultados das políticas públicas. Mas além disso, o nosso interesse é que o gestor pegue aquela informação e modifique realmente o seu trabalho para alcançar melhores resultados. Ou seja, é preciso estabelecer essa comunicação com o gestor, ou seja, essa troca, né? Na verdade, vocês viram um pouco parceiros também, né, da gestão. Sim. Assim, no sentido de orientadores, de guias também, né, se assim a gente pode dizer. Exatamente. A gente continua fazendo um trabalho independente da gestão, né? É importante não confundir. Por isso se chama controle externo, ou seja, é algo que está fora da gestão, analisando e dando contribuições. Mas é um trabalho também de parceria, porque a gente precisa manter esse contato constante com os gestores para que a gente possa, de fato, colaborar. Anny, o princípio do consensualismo, ele já vem sendo discutido, debatido, em eventos, inclusive, pelo Tribunal de Contas, né? Uhum. E acredito que deva ser efetivado, aplicado, digamos assim. O que é o consensualismo? O que é que muda com o consensualismo? O consensualismo, o nome diz, né, o consenso. Então, a gente quer chegar em decisões, em acordos, digamos assim, que sejam combinados. Sabe o combinado não sai caro? É assim o ditado? Acho que é alguma coisa assim, né? É isso mesmo. Então, a gente entende que o gestor público, ele está ali no olho do furacão da política pública. Então, ele tem um conhecimento de causa do que está acontecendo muito, muito grande. Assim como a população que está recebendo aqueles serviços. Então, quando a gente fala em consensualismo, a ideia é que a gente não simplesmente faça avaliação e determine que o gestor tem que adotar solução A ou solução B em tanto tempo, porque às vezes essas soluções, elas não são muito aplicáveis ou não são as melhores para aquele gestor, para aquele município, para aquela Secretaria de Estado. Então, a gente precisa ouvir o outro lado muito fortemente. Então, o consensualismo prevê que as partes todas ali envolvidas possam se manifestar e que o resultado daquilo ali não seja uma decisão só do tribunal, por exemplo, os conselheiros decidindo que tem que ser daquele jeito, mas que seja algo pactuado. Então, é um acordo que é feito entre os gestores e o tribunal, e dessa pactuação, a partir daí, a gente segue o caminho. Então, é uma mudança de perspectiva. Na avaliação de políticas públicas, é como se, ao final da avaliação, a gente apontasse aquelas oportunidades de melhoria, aquelas possíveis soluções para os problemas, mas no final das contas, isso vai ter que ser acordado com o gestor, e pode ser que nesse processo de chegar num consenso, algumas coisas sejam ajustadas, Sim. mas que ao final, aquela solução que foi acordada represente o melhor caminho para todas as partes. Perfeito. Vocês têm um trabalho muito recente no tribunal, né? Como você bem falou, vocês começaram a atuar no começo do ano, né? 1º de janeiro. Tem como foco prioritário, lógico, a primeira infância, uma fase prioritária, né, do desenvolvimento humano, mas que outras áreas vocês já começaram ou estão desenvolvendo trabalhos, por exemplo, seja na área de saúde, de segurança, enfim, de assistência social, onde é que vocês estão também focados hoje? Nós iniciamos o ano finalizando, digamos assim, 2 trabalhos que estavam em curso nessa mudança de estrutura do tribunal. Um é um trabalho de auditoria operacional voltada para a Fundase, né, para jovens que estão passando por medidas, né, socioeducativas,
em conflito com a lei, que estão passando por esse processo. A gente está avaliando, esse trabalho ainda está em curso. Tem um trabalho sobre violência infantil, que a gente fez um levantamento sobre como o Estado está organizado para enfrentar esses desafios da violência infantil, que realmente impacta na primeira infância, mas vai para além, né, porque não está só nessa faixa de 0 a 6 anos, pode envolver crianças maiores também, mas que é muito crítico no Brasil todo. E a gente está também concluindo esse trabalho. São 2 trabalhos que devem, no próximo mês, nos próximos 2 meses, ter resultados aí para a sociedade. A gente está desenvolvendo uma auditoria operacional na primeira infância. Só uma pergunta, vocês repercutem isso? Vocês terminam o trabalho e toda a sociedade fica sabendo? Sim, isso é muito importante para a gente. Assim, quando a gente conclui um trabalho e pode fazer essa divulgação, discutir com os gestores e fazer a divulgação ampla para a sociedade, Sim. a gente faz, coloca esses relatórios disponíveis. A gente está pensando sempre em formas de comunicar cada vez melhor, né, para que a população realmente possa usar essas informações. Aí, além da primeira infância, a gente vai, que é um trabalho que também está em execução agora, a auditoria da primeira infância, a gente está auditando 2 programas, André, porque a primeira infância envolve várias áreas, né? Então, a gente tem um programa que é da saúde, que é o Estratégia Saúde da Família. Então, aquele agente comunitário de saúde, né, o agente do postinho, da UBS, que vai nas casas das pessoas, a gente está vendo como que eles tratam esse aspecto da primeira infância, e também o programa Criança Feliz, que é um programa da assistência social, que tem também essa função de visitar as famílias. Então, tem visitadores que vão às casas das famílias desenvolver atividades com as crianças. É muito interessante, eles vão desenvolver atividades com os pais, com quem cuida da criança, com 2 objetivos principais: ajudar no desenvolvimento da criança e aumentar o vínculo entre o pai, a mãe, a avó, quem cuida da criança e a criança. Então, o Criança Feliz também é um programa muito interessante. A gente está auditando esses 2 programas por meio dessa auditoria e vamos iniciar um trabalho sobre contratualização em hospitais, saber como que os resultados dos hospitais estão sendo pactuados com a secretaria. Tem trabalho para vir sobre benefícios de transferência de renda da assistência social. Vamos ter trabalho na área de segurança pública, no Sistema de Informações de Segurança Pública, o SINES. Então, tem bastante coisa para acontecer até o final do ano. Muito trabalho, né, pela frente. Sim. E quanto à metodologia que vocês usam? Vocês têm uma metodologia base que vocês empregam, enfim, em diversas áreas, seja em áreas diversas, digamos assim. Uhum. Ou vocês vão mudando a metodologia conforme a necessidade? Como é que funciona isso? E fala um pouquinho da metodologia de vocês. Ok, a gente segue na auditoria governamental, a gente tem normas internacionais de padrões de auditoria. Então, no caso da avaliação de políticas públicas, tem uma norma que é a 9020, que no Brasil é a NBASP 9020, que ela traz todos esses aspectos mais amplos da metodologia, essas dimensões de trabalho, as etapas, planejamento, execução, relatório, monitoramento, assim como a auditoria operacional também tem suas normas, né? 300, 3.000, é um monte de número. Mas eles dão essa visão geral da metodologia. Mas em cada trabalho, a gente tem uma estratégia de coletar dados e de analisar dados específica daquele trabalho. Então, vai desde a gente, por exemplo, a gente pode aplicar um questionário, a gente pode fazer uma entrevista, pode ir lá onde a política está acontecendo, fazer uma observação, e fazer um registro de como os processos estão funcionando, analisar os sistemas e, a partir daí, desenvolver as análises desse material. Então, a parte de coleta e análise de dados é muito rica na auditoria, porque depende muito do que a gente está querendo avaliar, de quais dimensões a gente está querendo avaliar. Sim. E a gente também tem estratégias diferentes da auditoria. Além da auditoria, a gente tem, por exemplo, o monitoramento de indicadores, que por si só é uma estratégia metodológica. Então, acompanhar indicadores e disponibilizar para a população por meio daqueles painéis de BI, né, que a gente acessa no site e fica ali, quero escolher meu município, clica no município e vê os resultados. A gente está desenvolvendo esses painéis para lançar. O primeiro deles vai ser voltado para a primeira infância. E a gente também tem as sínteses de evidências, que são pesquisas voltadas a soluções de problemas para tentar ajudar os gestores nesse sentido. Eu ia até perguntar mais sobre a síntese de evidências, né? Porque é uma coisa bem técnica de vocês, mas assim, é uma ferramenta que ajuda demais, né, o trabalho que vocês fazem.
Com certeza. O objetivo da síntese de evidências é exatamente sintetizar, resumir o que já tem produzido de conhecimento sobre um determinado problema. Então, por exemplo, a gente acabou de publicar uma síntese sobre vagas em creches. No ano passado, nós fizemos um levantamento que apontou que alguns municípios do Potiguares não tinham vagas suficientes para atender as crianças, né, em termos de creche, pré-escola, educação infantil. E aí a gente, para colaborar com essa discussão, nós desenvolvemos essa síntese que nada mais é do que olhar na literatura. Quem está aqui assistindo, se já fez algum trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, está num mestrado, um doutorado, sabe que tem que olhar o que já foi produzido na literatura, né, que a gente chama de revisão da literatura. Então a gente faz isso, a gente olha tudo que a ciência já produziu sobre aquele assunto e organiza quais são as principais alternativas que já foram testadas, documentadas, que funcionam para esse problema. E aí a gente organiza essas alternativas, coloca pontos positivos e negativos de cada uma, em quais contextos elas foram aplicadas, para que isso esse resumo possa ir para o gestor público e ele tenha essa informação pronta para ajudar na tomada de decisão. Sim. Isso faz parte de uma estratégia que a gente chama de políticas informadas por evidências. Então, essas são as evidências científicas e a gente induz, né, orienta os gestores que eles observem essas evidências para tomar melhores decisões. Então, no caso das creches, por exemplo, a gente elencou 4 alternativas, né? Tem a questão de priorização de vagas por meio do levantamento e monitoramento, tem a alternativa talvez mais óbvia, que é construir novas creches, né, ampliar a rede, só que aí isso tem... Às vezes não é só construir o prédio, às vezes constrói, mas não tem equipe, constrói, mas não consegue manter. Então, esses problemas todos são elencados. Tem a possibilidade da parceria público-privada, de você contratar, por exemplo, vagas em creches privadas, mas isso não se aplica a todas as realidades. Às vezes você não tem uma rede privada no município que atenda dessa forma. Aí também tem a possibilidade do auxílio financeiro, já foi aplicado em alguns estados aqui no Brasil. Tem regiões que não tem a creche, nem privada nem pública, que não faria sentido construir uma creche porque são poucas famílias, mas o Estado pode auxiliar financeiramente aquela família para que a mãe, por exemplo, consiga ter alguém que fique com a criança, que possa dar alguma atenção para que ela possa trabalhar, porque creche impacta muito no desenvolvimento infantil e no mercado de trabalho feminino. Então, a síntese de evidências é muito técnico, mas no final das contas, o que a gente pretende? A gente pretende identificar soluções que já foram testadas e resumir isso para que o gestor considere aquilo ali na hora que ele está procurando uma solução para a realidade dele. Perfeito. Eu sei, você falou bastante, indicou muitas ações que você já vem desenvolvendo e eu sei que a sua equipe é bem reduzida. Sim. Então, assim, a gente pensa assim, nossa, tem um batalhão de auditores, né, na diretoria de políticas públicas e não é bem assim. Então, eu queria saber de você qual a importância, né, das ferramentas de TI justamente para realmente agregar valor ao trabalho que é desenvolvido na diretoria. Isso é muito importante, André. Realmente a nossa equipe, ela é muito enxuta. Eu acho que é uma realidade da administração pública, né, de uma maneira geral, a gente sabe disso. Então, o que a gente pode usar em termos de tecnologia para ter um trabalho mais eficiente, né, lembrando lá do conceito de eficiência, de usar melhor os nossos recursos, a gente utiliza. Então, nós lá no tribunal temos utilizado inteligência artificial para nos ajudar no processamento dos textos. Então, imagine assim, nessa auditoria da primeira infância, a gente foi nas famílias, fez entrevista com as famílias, isso tudo é transcrito, depois é sintetizado, consolidado, porque as famílias não são identificadas. Todo esse processo de transcrever a entrevista, de sintetizar as análises, a inteligência artificial nos auxilia nisso, na análise de indicadores, na consolidação de questionários. Então, a gente pretende avançar mais ainda, né, no trabalho de síntese de evidências, que é essa pesquisa da literatura com inteligência artificial, já tem ferramentas prontas para isso, e num futuro próximo a gente quer utilizar ferramentas que ainda serão desenvolvidas internamente lá no tribunal, para conseguir coletar diretamente da população quais são os principais problemas públicos a partir da análise de redes sociais. Temos várias ideias e projetos que estão em desenvolvimento para que a inteligência artificial possa nos auxiliar, não só a inteligência artificial, mas ferramentas
de análise de dados que são muito importantes para o nosso trabalho. Perfeito. E tem que se aliar aí à tecnologia da informação. Anne, você encabeça, né, a Rede Integrar. Explica para a gente qual é o trabalho de vocês, né? Não só à frente da rede, mas também qual o propósito da Rede Integrar. Claro. A Rede Integrar é uma estrutura de governança que a gente chama de coordenação horizontal entre os tribunais de contas do Brasil. Então, todos os tribunais, né, todos os tribunais dos estados, os tribunais de municípios que existem e o Tribunal de Contas da União, eles se integram nessa rede para trabalhar temas que são comuns, que são importantes nacionalmente. Então, nesse contexto, a gente tem um tema que eu estou coordenando, juntamente com uma colega auditora do TCE de Goiás, que é o Grupo de Trabalho de Avaliação de Políticas Públicas. Então, como funciona? A gente tem representação de todos os tribunais de contas e a gente discute como que os tribunais estão trabalhando a avaliação, que tipo de prática a gente pode compartilhar entre os tribunais, que normas a gente pode propor, para que a gente consiga, ao final, avançar conjuntamente. Sim. Então, a Rede Integrar tem esse objetivo, de avançar conjuntamente em temas que são importantes para todos os tribunais. Essa auditoria da primeira infância, por exemplo, é uma ação que está dentro da Rede Integrar. Então, todos os tribunais estão trabalhando a auditoria da primeira infância. A gente tem grupos de trabalho sobre determinados temas e também auditorias conjuntas dentro dessa rede. Onde a diretoria, né, quer chegar com esse trabalho, né, de políticas públicas? O que é que vocês almejam para o futuro? Acho que o nosso principal objetivo, Andréa, é colaborar com o aperfeiçoamento das políticas públicas, em especial aqui no nosso estado, para que isso possa fazer diferença na ponta para o cidadão. Então, o nosso principal objetivo é gerar valor, é agregar valor para as políticas públicas do estado. E, para isso, a gente pretende que, com o tempo, os gestores e a sociedade nos enxerguem como um ator, né, dentro desse contexto que pode realmente agregar formas de aperfeiçoamento da política. A gente quer, sei lá, daqui a 10 anos, conseguir discutir grandes avanços em políticas públicas estruturantes aqui no estado, isso no longo prazo, mas no curto prazo também, do pequeno passo até o grande passo. Por exemplo, a gente não participava antes das conferências de saúde. Recentemente eu participei da conferência de saúde, a gente pôde discutir com as pessoas que fazem parte. Então, a gente quer se inserir cada vez mais no contexto das políticas públicas e, de alguma maneira, dar o nosso tijolinho ali na melhoria das políticas do estado. Anne, nosso tempo está acabando e eu queria abrir espaço, né, para você falar com o gestor, dar a sua mensagem, né, como diretora de políticas públicas do Tribunal de Contas. Obrigada. Eu gostaria só de reforçar a importância da gente ter esse canal aberto de comunicação entre a Diretoria de Avaliação de Políticas Públicas e os gestores. Então, essa parceria é fundamental para que a gente consiga juntos alcançar esse objetivo do aperfeiçoamento do que a gente entrega como administração pública para a sociedade. Então, se a gente se enxergar como parceiro, já é o primeiro passo para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E eu me coloco à disposição dos gestores e da população para caminhar juntos nesse trabalho. Anne, muito obrigada pelas suas informações, por poder compartilhar um pouco desse seu trabalho, que é imenso. E sucesso. Muito obrigada. E a você que acompanhou nossa entrevista, obrigada e até a próxima. Tchau.